Não, é um negócio inacreditável. Na minha aula se come de tudo. Um dia ela balanceia, outro dia um pacote aqui. Não, parece um dia que a gente está viajando para um lugar chamado para comer, comprei um pacote de queijo ralado. Mas não tinha nada, não tinha nada. No dia outra coisa. Galera, só tinha bala, bombom, biscoito, estava com fome. Sabe, só tinha coisa, essa porcaria aqui. Aí eu fui no negócio de queijo ralado, não sei. Eu vou zoando a comer o queijo ralado. Mas no meu aniversário dela, vou estar aqui. Tá. Pessoal presencial, eu preciso de água. Pessoal, tem 100 alunos, mais de 100 alunos online. Por favor. Lá, é sério, se eu precisar chamar uma pessoa, eu vou ficar bravo. Seguinte, vamos lá. Antes de ensinar essa matéria, tem gente que vai achar que ela é muito parecida com aquele mini curso Ideias de Números Primos. Para quem está online, além dos B, tem alguns mini cursos, e o mini curso que eu mais dei até hoje foi o mini curso de Números Primos. Teve 5 ofertas. Eu acho que o TOPS, matemática, teve 5 também. Mas o mini curso de Números Primos aprofunda mais do que esse curso aqui. Tá? E só que tem um detalhe. Aqui é diferente, porque aqui está falando do conjunto dos inteiros. E o mini curso Ideias de Números Primos não aborda números inteiros. Aborda os números naturais. Então, aqui tem uma diferença. Então, quero prestar muita atenção no que eu vou falar nessa matéria. Só para a gente entender. Eu vou falar de múltiplos e o MMC, divisores e o MDC. Acontece que tem várias maneiras de calcular MMC e MDC. O que é importante vocês entenderem é que tem que aprender todas as maneiras. Não é escolher o que você mais gosta. Tá? Isso que aconteceu no outro curso, que alguns alunos não passaram. Porque a pessoa escolhe o que ela mais gosta e faz. E não pode escolher o que mais gosta. Por quê? Tem problemas que você só resolve por um método ou por outro. Certo? Incrivelmente, o método mais prático é o menos útil em problemas mais difíceis. Certo? Então, quero que vocês prestem muita atenção na hora dos múltiplos divisores para entender isso, tá? Depois a gente vai falar de números primos, certo? E depois de fatoração, que é decomposição em fatores primos. Certo? Isso daqui é imaginando vai e volta, porque quando chega na fatoração, volta para ensinar outros métodos ali. Certo? Tem problemas que resolve com o MMC e com o MDC. A fatoração do número primo, a não ser pelo sinal, pela ordem, ela é única, tá? Isso é uma das ideias mais importantes da aritmética. Então, isso aqui é um bloco de conteúdo, tá? Que ele é mais ou menos inseparável e ele é um dos assuntos mais importantes e tem um grande problema. Isso aqui é tudo ensinado no 6º ano e não volta nisso. Então, se vocês não aprendem isso, vocês vão ter muita dificuldade em matemática. Quem não sabe fazer conta de cabeça, quem não sabe dar voz forte, está ferrado. Ele não tem como. E sabe o nome? Eu tenho uns alunos no 5º ano, geniais. Nossa, no 4º, 5º, 2º, umas crianças geniais. Felipe vê isso, que as crianças são geniais. E as crianças geniais não sabem tabuada de cor. Elas perdem tempo, tá? Tem que saber tabuada de cor. Tem que saber, tá? Tem que saber que isso te dá vantagem competitiva, certo? Então, precisa saber tabuada de cor. Tabuada de cor é essencial. Pessoal, quem estiver se identificando, se puder não fixar a mensagem, tá? Outra coisa que a gente vai aprender nessa matéria são os critérios de divisibilidade. E eu estou pensando em dar um curso só de critério de divisibilidade. Porque tem um jeito de você criar um critério de divisibilidade qualquer número, tá? Tem vários critérios de divisibilidade super interessantes e várias coisas que você pode fazer com ele.
Nesse curso não vou aprofundar, mas ainda assim é mais aprofundado para vocês verem na escola. Tá? Eu vou falar o critério de visibilidade comum, né? 2, 3, 4, 5, 6, esses normais. E o mais importante é o de 9 e o de 11, que a partir do 9 e 11 tem um monte de problema interessante, critério de visibilidade do 9 e 11. E por final, eu vou falar da divisão euclidiana e a divisão com o resto. Tá? E vou falar um pouco de qualidade. Mas tem mais assunto para falar dentro de aritmética em Z. Quem sabe falar, não fica não na internet não, Iago. Não fica. Você é um cara inteligente. Você toma juízo. É bom você ver em todas as aulas. Não é para parar e esperar eu voltar. É para guardar. O Vinícius está no chat ali depois. Certo? Um outro assunto que é importante em aritmética, quem sabe falar mais assunto de aritmética, aprofundando, que vai além disso aqui e pode cair no BMAP do nível fundamental. Aritmética modular, que é chamada congruência numérica. O que mais? O que mais? O que mais, Vinícius? Você fez curso de C, Júlia Tejada, o Wendel, Felipe. O que vem depois de congruência numérica? Ou antes, depende da abordagem. Hã? É prender copo, né? Não pode parar copo. Quem sabe falar? O que a gente estudou no inverno junto com congruência numérica? Equação de Efantina. Equação de Efantina é um assunto de aritmética. Qual outro assunto é assunto de aritmética? Teorema chinês do resto, por exemplo. Tá? Teorema chinês do resto é um assunto de aritmética. Outro assunto de aritmética, bases do sistema de numeração. Sistema binário, hexadecimal, sistema de base 3, 4, 5, de base N. Então, tudo isso é aritmética. Tá? Quando a gente fala aritmética, a gente não está incluindo, por exemplo, expressão numérica. É meio forçado falar que aquilo é aritmética. Tá? Mas a aritmética, a gente vai falar principalmente sobre esses assuntos. Tá? A expressão numérica, racionalização do denominador, potências, notação científica não é aritmética? Mas é uma parte fraca da aritmética. Essa é a parte forte da aritmética. Certo? Então, a gente vai começar a estudar isso. É importante vocês terem em mente o que é. Eu vou começar falando de múltiplos e divisores. Tá? Então, vamos lá. Sem escrever a definição, tá? Depois eu falo. O que são múltiplos de um número? Múltiplo é um número que eu pego e multiplico ele por qualquer outro valor. Então, por exemplo, considera 6. Fala um número inteiro qualquer, Rafael da Betão. 4. Então, 6 vezes 4 é 24. 24 é múltiplo de 6. Por que 24 é múltiplo de 6? Porque 24 é 6 vezes alguma coisa. Certo? Fala o número negativo, Sabrina. Inteiro. Menos 3. 6 vezes menos 3 é menos 18. Menos 18 é múltiplo de 6. Certo? Deu para entender o que é múltiplo? Múltiplo, Larissa, é um número multiplicado por um número inteiro. Certo? Então, isso é o múltiplo. Por exemplo, múltiplo de 17. 17 vezes 3 é 51. 51 é múltiplo de 17. Certo? Nem sempre eu preciso saber se é múltiplo. Por exemplo, esse número aqui. Isso aqui é múltiplo de 5?
Isso aqui é múltiplo de 5. Você concorda que eu não sei quanto vezes 5 daquilo, mas eu sei que 5 vezes alguma coisa é aquilo ali. Como é que eu sei disso? Usando o critério de divisibilidade. Então, usando o critério de divisibilidade, eu sei que é múltiplo independente de qualquer coisa. E o zero? O zero é múltiplo de qualquer número, não é? Zero é múltiplo de qualquer número. Ok? Certo? Ok? E se eu pedir para você, ache os múltiplos de 7. O que eu faço para achar todos eles? O que eu faço para achar todos eles? 0 vezes 1, não, 0 vezes 7, 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7, 5 vezes 7, 6 vezes 7, e assim até o infinito, certo? Não tem como chegar no último nem no primeiro. Por quê? Porque aqui a gente vai incluir os negativos também. E aí tem um problema, tá? Você tem que estar subentendido qual universo que você está trabalhando, tá? Qual universo que a gente está aqui? O que é o universo em matemática? Eu vejo que o conceito de universo em matemática é igualzinho ao universo da Marvel, tá? No universo da Marvel não existe, lá no gibi, existe o Wolverine. Na televisão, naquele universo cinematográfico, não existe. Quando eu estou falando do universo do naturais, não existe os negativos. Mas no universo inteiros, existe os negativos. Fala aí, Arias. Não. Sim. Eu sei, é fácil. É só multiplicar por 2 até aqui e somar 1. Certo? Peraí, deixa eu ver. Eu não consigo ver. Sim, Daé. Os negativos também são considerados. Deu a entender o que é múltiplo? Certo? Agora, uma coisa importante. Qual que é o conjunto dos múltiplos de 1? É o conjunto dos inteiros. Certo? É todos os números inteiros. É o conjunto múltiplo de 1. Agora, vamos definir assim, n de x, o conjunto dos múltiplos de x. Você concorda que o conjunto de x é igual ao conjunto de menos x? Concorda? Se é múltiplo de 3, é múltiplo de menos 3. Se é múltiplo de 5, é múltiplo de menos 5. Se é múltiplo de 11, é múltiplo de menos 11. Certo? Compreendido o que eu estou falando? Alguém tem alguma pergunta? Devo entender o que é múltiplo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Entendeu, Iago Blanca? Entendeu? Todo mundo? Se alguém tiver alguma dúvida, põe caminhando logo e já vai embora. Depois eu falo, o pessoal não é perseverante. Aí ficou uma aula, assustou e vazou. É porque o pessoal está acostumado com um ritmo de matemática que não funciona, tá? Que é aquele ritmo de... Fala para mim, o povo aprende mais aqui do que daquele jeito que dá um exercício resolve. Exercício resolve. Eu já dei aula assim, do exercício resolve. Do jeito que está aqui, aprende mais. Claro que você tem que estudar um pouquinho em casa. Deu para entender o que é múltiplo? Hã? Fica um mês passando a mesma coisa e ninguém aprende nada.
Ah, mano. E a gente se lá assiste depois. É sério, teve uma aula que eu tive que apagar, porque os alunos começaram a falar, o professor falando enviado, tive que ir lá, tive que baixar o programa de edição de imagem para não saber. Não. Aí eu não estou nem aí, vocês escutam. Ó, pessoal, agora é o seguinte. Deixa eu explicar o que é mínimo múltiplo comum. Presta atenção, eu não estou ensinando calcular mínimo múltiplo comum, nem seria correto, tá? Quando você está dando aula, se um dia vocês for dar aula, vocês ensinar os caras a calcular nesse momento. Agora tem que ensinar o que é mínimo múltiplo comum. Então, se você for no dia da aula, eu já vi colegas meus fazer isso, tá? Eu já vi colegas meus fazer isso. Ensinar a calcular antes do aluno entender o que é. Então, você só vai ensinar a calcular depois você ensinar a fatoração, tá? Então, a primeira coisa, você ensinar o que é mínimo múltiplo comum. O que é mínimo? O que significa a palavra mínimo? É o menor. E o que é comum? É entre dois ou mais. Acontece, tem entre dois. Por exemplo, o que eu e esse Boto temos em comum? Da foto? Careca. Certo? O que o Alara e o Felipe têm hoje em comum? São um boneco nas costas. Na lomba. Certo? Então vamos lá. Oh, agora, sem fazer graça agora, só para entender. Então, por exemplo, 6 e 4. Ah, e outra coisa, é que é só positivo. Então vamos colocar o módulo aqui, vamos falar só dos naturais, que a gente sabe que os inteiros não interessa, tá? Mínimo múltiplo comum, a gente sempre vai colocar positivo, certo? Então aqui é 0, 6, 12, 18, 24, e assim infinitamente. Do 4, 0, 4, 8, 12, 16. Eu vou pôr até o 24 para ficar igual. 20, 24. O que é comum aqui? O 0, o 12, o 24 e os negativos também. Tá? Agora fala para mim, qual que é o menor tirando o 0 que é comum? Isso é o mínimo múltiplo comum. Então, MMC, mínimo múltiplo comum, MMC, de 6 e 4 é o 12, que é o menor número que é múltiplo comum de 2. Certo? Tem aluno que até hoje não sabe isso, pessoal. Faz 1000 aulas comigo, não é aceitável. Não é aceitável não saber mínimo múltiplo comum no 7º ano. Não é aceitável. Tá? Calcular um difícil fosse 56 e 42, ok. Mas aqui é número pequeno. Tá? Sabe uma coisa interessante? Você sabia que se eu fizer interseção dos múltiplos de 6 e dos múltiplos de 4, vão ser os múltiplos de 12? Ou seja, os múltiplos comuns são os múltiplos do MMC. Tá? Ok? Vamos dar outros exemplos aqui. Vamos lá. 9 e 15. Qual que é o MMC de 9 e 15? Qual o número que é múltiplo de 9 e 15? Vamos pensar. Pega os múltiplos do maior, 15. 15 é múltiplo de 9? 15 vezes 2, 30. 30 é múltiplo de 9? 15 vezes 3, 45. É múltiplo de 9? 45. É múltiplo. Certo? Ok? Vamos lá. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 6? MMC. 6. Não falei de MDC.
É 6, né? É o menor. É o maior. E 4 e 9. Qual que é o MMC? Qual que é? Pessoal, sem brincadeira, é 36. Vocês notaram que aqui é 4 vezes 9, não é? Depois vocês vão entender que em alguns casos é só multiplicar. Aqui não deu certo. Ó. 9 vezes 15 não é 45. 3 vezes 6 não é 6. Pessoal, vai chegar. Tá? 4 e 9 é 4 vezes 9, 36. Deu para entender o que é MMC? Mas entender o que é. Não é decorar, não é saber como fazer, é entender o que é MMC. MMC é o menor múltiplo. Aí, eu estou lá dando aula e eu pergunto, qual que é MMC de 4 e 6? Fala, 2. 2 não é múltiplo nem de 4, nem de 6. Tá? Entendido o que é? Deixa eu ver se eu tirei foto. Já. Certo? Pessoal, muita gente está tendo um problema, talvez por falta de prática no Meet. Se vocês usarem, agora, por exemplo, agora, vocês estão vendo que ficou branco ali? É porque eu estou na frente, está me focando. Nota que se eu sair da frente, daqui a pouco ele volta, tá vendo? Vocês entenderam o que acontece? Isso é configuração própria do Meet, ó. Tá vendo? Agora está nítido. Fica só uma mancha de luz ali. Mas quando eu entro no meio, ó, ele vai focar em mim. E aí o fundo tende a desfocar. E agora nem desfocou, tá? Ó, começou a desfocar, entendeu? Isso é a configuração do próprio Meet. Certo? Olha, Valdinei, tem como você fazer várias relações de paridade aqui, tá? Mas aí são propriedades específicas. Certo? Vamos falar agora de divisores. Cadê? Divisores. Olha. Outra coisa, o MMC e o MDC é sempre positivo, tá? Divisores. O que é um divisor do número? Então, por exemplo, um divisor de 6 é o 2. Por que, além de deixar? Porque se eu pegar 6 e dividir por 2, eu vou dar um valor exato. Eu vou dar um número inteiro. Então, 3 é divisor de 6. Nota que a gente está multiplicando, aqui a gente está dividindo. Certo? 12. Não. 6 dividido por 12 vai dar um valor inteiro? Não vai. Você vê aqui. 2 é divisor. 2 é divisor de 6. 12 não é divisor de 6. É múltiplo. Mas hoje, depois, né? Não existe, tá? 6 dividido por menos 3. É menos 2. Então, menos 3 é divisor de 6. Deu para entender? 0. 7 é divisor de 0? 7 é divisor de 0. Estranho, né? Não, 0 não é divisor de 0. Tá? Mas é também. Vamos colocar isso. 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, 7 é divisor de 7. Vamos dar alguns exemplos. Exemplo. 50 bilhões. Não. 2
Nossa, deu um trabalhão. 2 é divisor de 50 bilhões, concorda? Concorda que 50 bilhões tem uma metade? Mesmo que eu não saiba qual a metade. Certo? É divisor. Sim. Quando um número é múltiplo do outro, por exemplo, 14 é múltiplo de 7. Se 14 é múltiplo de 7, 7 é divisor de 14. Não confunda divisor por é divisível. Divisível é a mesma coisa que múltiplo. Certo? Divisor é outra coisa. Certo? Compreendido? Vai de lá. Deixa eu ver aqui, coloquei no outro exemplo, vou colocar igual. Qual que é o conjunto dos divisores de zero? Qual que é o conjunto dos divisores de zero em P? Qual que é, Ari? Todo mundo menos o zero. Pode escrever também zero com um asterisco. Todo mundo é divisor de zero. Zero não é divisor de nenhum. Tem gente que põe no divisor com zero. Agora, presta atenção aqui. Eu vou achar todos os divisores de um número. Eu vou chamar de D8. 8 não, vamos por 12. Como é que eu acho todos os divisores de 2? Eu concordo que um é divisor de todo número. Um é divisor de todo número. Certo? Então, 12 divide por 1. 12 divide por 2. 12 divide por 3. Presta atenção, Lívia. 12 divide por 4. 12 divide por 5. Por 6 dá divide, né? E olha, eu quando era criança, tinha o seguinte, a professora mandava fazer isso, eu era malandrão. Chegava na metade, eu sabia que acabou. Depois era só o 12. Então, eu ia testando até metade. Chegou na metade, eu sabia que era. Mas olha só. 1 vezes 12 é quanto? 2 vezes 6 é quanto? E quanto que é 3 vezes 4? Um conjunto de divisores. Se eu multiplicar os extremos equidistantes, vai dar o divisor. Só que aqui tem uma coisa errada. Eu estou falando dos inteiros. Então, é mais ou menos aqui. Sim, eu vou falar sobre isso. Uma questão importantíssima. Toda vez que perguntar no vestibular, quantos divisores? Viu, pessoal? E não falar sem Z ou em naturais, é nos naturais. Deu para entender isso? Quantos divisores tem 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Quantos divisores tem 12? 6. Deixa eu perguntar. Quantos divisores inteiros tem 12? 12. Entendeu o que eu estou falando? Quantos divisores? Um número primo tem 2 divisores, não tem? Mas se eu falar quantos divisores inteiros tem um número primo, é 4. O número primo tem 4 divisores inteiros. Tá? Se vocês têm alguma dúvida, deixa eu olhar. Não consigo ver todas as perguntas. Não, 6 é divisor de 12. 12 que não é divisor de 6. Mas 6 é divisor de 12. Tá? Isso é nome not available.
Vai, eu vou mandar no grupo tudo, tá? Vai ter o simulado. Inclusive, a menina que fugiu nem levou o simulado. Ó. Vamos. Ó, olha o que eu vou fazer, tá? Não fugiu, não, pessoal. Pode falar. É que o pessoal assume. Você sabe que o pessoal tem medo da matemática. Não, mas quando você fala. Nossa, que preguiça, cara. Não é preguiça. É estética. Isso não é preguiça, não. Por incrível que pareça, não é. Meu Deus. Preguiça, pessoal. Que preguiça da onde? É para manter a estética da coisa. Ó, pessoal, eu faço isso toda hora quando eu estou usando o Data Show e vocês não reclamam. No Data Show, até o negócio da fórmula de Bhaskara está copiando e bolando. Vocês não reclamaram. Vamos dar um jeito. Vamos fazer um carimbo de. Já pensaram em carimbo de. Ó, vamos lá. Ó, máximo divisor comum é o maior número que divide os dois. Então, 6. Os divisores de 6, só vou falar divisor natural. 1, 2, 3 e 6. E o 4 divide por 1, 2 e 4. Qual o maior número que divide os dois? É só 1 e 2 que divide os dois, né? O 2 é o maior. Então, o 2 é o MDC. Tem aluno que até hoje não sabe o que é MDC. O que você achou do simulado partido F, Matheus? Se o Pedro tinha 57, o outro, né? No primeiro, na prova que eu dei, no partido F. Você tinha umas maiores notas. O David tirou mérito. Só o David e o Matheus pegaram mérito no partido F. Agora vamos ver na prova. Faltou 3 décimos para ele. A Lara, se você não tirar 60 naquela prova, eu vou esperar umas preguiças. Ó, agora, foca aqui, que agora é muito importante, tá? Agora, concentração. Viu, Yara? Eu sei que você sabe que tem aquela 9 e 15. Qual o maior número que divide ao mesmo tempo 9 e 15? 3 não divide 9? 3 não divide 15? Então, esse é o MDC. Vocês viram que dá para fazer mental? É o maior número que divide 9 e 15. Tem gente que tem dificuldade. Se você tem dificuldade, tem 140 pessoas online, provavelmente alguém tem dificuldade. Tá? Se alguém tem dificuldade, só pensar o seguinte: escreve depois os múltiplos de 9, os divisores de 9, os divisores de 15 é o maior dos dois. Agora, olha aqui, 3 e 6. Qual o número divide 3 e 6 ao mesmo tempo? Então, 3 é o MDC de 3 e 6. Notaram que um que é o menor deles? E 4 e 9, tem algum divisor comum? Quando números e aritza não têm divisor comum, eu digo que eles são primos entre... Eu sei que você sabe, mas eu quero que preste atenção, não é assim. Eles são primos entre si. O que é número primo em si? Número que o MDC é 1. Certo? Ok? Eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero falar algumas observações.
falou, mas exemplo, se ele ficar o MDC e o MDC, eu falei isso, não falei muito, mas falei. Eu até provei. Pessoal, muitos alunos estão reclamando de problemas técnicos, mas como eu já expliquei no chat, não é um problema técnico daqui. A transmissão, você está online, não está? Então, mas a gente testou aqui, está perfeito, tá? Então, isso pode ser de configuração. Você sabe uma coisa que interfere? Interfere quando vocês estão muitos aplicativos abertos, tá? Tem gente que às vezes deixa a câmera do celular aberta e liga o Meet, dá interferência. Tem gente que às vezes deixa a aba do YouTube aberta, do Spotify. Isso tudo pode intervir na qualidade da imagem. Isso depende do celular também. Tem celular que ele tem, pode estar tudo aberto, funciona. Tem celular que o áudio é ruim. Eu vou falar de número primo daqui a pouco. Tá? Ó, número primo em si não tem nada a ver com esse tempo, mas não é a mesma coisa que números primos. Tá? Tanto que nem 4 nem 9 não é primo. Certo? O pessoal. Vamos lá. Eu quero falar 3 coisas importantes sobre MMC e MDC. Essas 3 coisas importantes, eu vou pegar aqueles mesmos exemplos. 9, 15, 3 e 6, 4 e 9. E um grande erro de alguns professores é quando ensina isso, não destacar muito a diferença entre eles. Tá? Esse primeiro caso é o caso comum, caso normal. Esse daqui, um é o múltiplo do outro. Tá? Então, um é múltiplo do outro. Então, você concorda que se um é múltiplo do outro, um é divisor do outro? Concorda? Pessoal, tem 4 focos de conversa nessa sala. Não tem cabimento, né? Ó. Esse outro caso, certo? Os números não têm. Os números são primos entre si. 3 casos diferentes. Um caso normal e outros 2 especiais. Vamos analisar um por um, Pedro. Seguinte. O MMC, MDC. Aqui, o MMC é 45. O pessoal não fica bravo se continuar aqui a conversa. E aqui o MDC é 3. Certo? De acordo? No 3 e 6, qual que é o MMC? E o MDC? A regra é o seguinte: quando um é múltiplo do outro, o maior é o MMC e o menor é o MDC. Simples assim. Agora, quando eles são primos entre si, o MDC é sempre 1. É sempre 1. O MDC. De números primos entre si. É a definição de primo entre si. Tem gente que chama primo entre si de coprimos. Tá? Ou relativamente primos. Agora, qual que é o MMC de 4 e 9? E é sempre um número vezes o outro. É o produto dos números. Então, David, se eu tiver números primos entre si, eu posso multiplicar os dois, eu acho, o MMC. Certo? Entendido isso? Agora, uma dica muito boa. Números consecutivos são sempre primos entre si. Números seguidos, sempre. Se eu pegar um número atrás do outro, 7 e 8 é primo entre si.
50 e 51 é prima de si. 27 e 28 é prima de si. Então, como é que eu acho o MMC deles? Um vez o outro. Então, se eu perguntar na prova, ó, qual o MMC e o MDC de... Fala o número de 20 a 30 aí, lá. 20 e 21. Então, beleza. Eles são seguidos? Se eles são seguidos, não tem como ter divisor comum a não ser um. Então, o MDC é 1, porque eles são seguidos, e o MMC é 20 vezes 21. 420. E posso falar um negócio incrível? Esse negócio dos números seguidos, eu só fui aprender isso aqui há 10 anos atrás, quando comecei a dar aula no PIC, no BMF. Eu não sabia. Quer dizer, apesar de ser óbvio, eu não sabia que números seguidos são sempre primos entre si. Eu vou mostrar por que isso é verdadeiro. Tá? Eu vou mostrar, mas não é hoje, tá? Não, hoje não, não é agora. Por exemplo, 3, a distância entre eles é 3. Depois é 2. Então, para vocês são seguidos, a distância é 1. Então, eles têm... Entendeu o raciocínio do Vinícius? Se eu tenho múltiplo de 3, a distância é 3. Se eu tenho múltiplo de 2, a distância é 2. Como é que a distância 1 pode ser múltiplo de 2 números? Não tem jeito. Porque as distâncias seriam diferentes. Então, dois números seguidos são sempre primos entre si. Então, para achar o MMC deles, é só multiplicar. Eu não sabia disso. Quer dizer, se eu pensasse, se tivesse um exercício sobre isso, eu ia chegar a essa conclusão. Tá? Não vou dizer que não, se me perguntasse, você já pensou que dois números consecutivos são primos entre si? Eu ia falar, é mesmo, né? Eu ia perceber, mas nunca tinha pensado nisso. Fala. Não é. Certo, é óbvio que ele não. Se você pensar muito aí, você fez que aí também não vou ter verdade. Verdade. Só que aí é verdade. Felipe pensou assim, ó, 2x, 2x mais 1. 3x, 3x mais 1. 4x, 4x mais 1. É a mesma ideia. Tá? Pessoal, quando eu entro, o foco às vezes centraliza. Agora eu quero mostrar uma outra coisa que a dona Yaritza falou agora, tá? Seguinte. Eu vou fazer de uma cor que eu não usei aqui, só para ficar claro. Alguém sabe quanto que é 9 vezes 15? Quanto que é 9 vezes 15? 135. Quanto que é 45 vezes 3? 135. Quanto que é 3 vezes 6? Quanto que é 6 vezes 3? Quanto que é 4 vezes 9? Quanto que é 36 vezes 1? Então, MMC vezes MDC é o número vezes o outro. Tá? Então, isso é MMC vezes MDC. Certo? Quem fez o mini curso Ideias sobre números primos já viu tudo isso. E eu vi que muita gente... A Yaritza fez 2 vezes, né? Mini curso Ideias sobre números primos. Saiu? Ah, o da primeira não saiu, não.
recuperação. A gente vai ajustar, esse ano está sendo tudo em dia, por causa que é obrigatório para emissão de certificado do IF. Inclusive, vocês vão começar, quem fez o curso tópicos de matemática, vai começar a receber o certificado essa semana. Se alguém que não recebeu nem certificado fique do IF, vocês têm que me ajudar, tá? Esse sabe qual é o sistema do IF? Sistema horrível. Eles falam que é fácil, não é fácil. O sistema do IF me fez ontem mandar mensagem para 1.700 alunos. E eles iam perguntando e eu ia respondendo. Mas dos 1.700, os 300 fizeram pergunta, eu tive que responder. E desses 1.700, gastei 5 horas para mandar. Por quê? Porque o IF não põe lá no link, ó, entra no grupo. Já teve mais de 1.000 inscritos no curso. Só que tinha o link na inscrição, a pessoa entrava direto no grupo. Agora, 1.700 inscritos e sem o link do IF, você sabe que esse ano tem os cursos em parceria com o IF, tem os cursos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Tem. Aí a burocracia dos cursos do IF é muito maior. A burocracia não dos alunos. Vocês é só escrever no SWAP, está resolvendo. Pessoal, eu quero explicar o que é número primo. Mas se eu explicar o que é número primo, a Lívia do Lívia, cadê a Lívia do Lívia na aula? Já tá bom, Lívia. Você é maravilhosa. A Lívia vai lá no Unicamp, ela vai no Unicamp, sabia? Ela vai para o Unicamp, está confirmada, não como estudante, mas participar da Olimpíada de Matemática do Unicamp. Ela, o Vinícius e o Miguel vão participar da Olimpíada de Matemática da Unicamp. E vai ser... Você vai ver que você vai gostar, Vinícius. Você vai gostar, vai fazer amigos, vai turmar. Tem umas gincana louca lá que vocês vão participar. Não tem sorteio de cubo mágico. Graças a Deus. Pessoal, tem página no Instagram, do Podemos, @podemos.matemática. Ó, vamos lá. O que eu vou fazer agora? E eu vou fazer muito mais rápido que o normal. Eu já fiz isso 50 mil vezes, não é importante. Eu vou listar os divisores dos números. Tá? Não, é bem rápido. Ó, vou listar os divisores. Só os divisores naturais, tá? Eu estou falando só no conjunto dos naturais. Se eu estiver pulando algum, vocês me avisam. E 2. Desculpe, pessoal, eu liguei o piloto automático. Velocidade 5 do CREL. Já cometi erros piores. Só errei para ver se está prestando atenção. É verdade. Acabei fazendo isso mesmo. Pessoal, estou escrevendo os divisores, tá? Ah, como faz isso? Eu estou escrevendo de cor todos os números que dividem por esses valores, tá? Isso aqui, com a prática, vocês fazem assim. Como eu estou na frente, está meio desfocado, mas daqui a pouco volta o foco, tá? A configuração do Meet, ele foca no centro principal, que é a minha caneca. Penso que é a superfície da louça.
Estou esquecendo alguém? Se vocês acharem que eu estou esquecendo, vocês me avisam. Olha só, por que eu fiz tudo isso? Quero mostrar uma coisa. Tá? Só que vocês só vão entender se vocês prestarem atenção na sequência das ideias. Ó, eu vou pegar o 16 aqui, o 15. Quanto que é 1 vezes 15? E 3 vezes 5? Você vai pegar qualquer número, ó. 1 vezes 18. 2 vezes 9. 3 vezes 6. Mas tem casos, por exemplo, igual 16. 1 vezes 16. 2 vezes 8. Não tem um número no meio? Que não é a raiz quadrada? 4 vezes 4, 16. Então, dá para fazer isso em todos. 1 vezes 1, tem um no meio. 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, tem um no meio. Ó. Deve entender a ideia. Está meio desfocado. Agora está desfocado. O número, ele só vai ter um número no meio se ele for na raiz quadrada. Tá vendo? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 9? 9. Tem o 3 no meio. 1 vezes 10, 2 vezes 5. 1 vezes 11. 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4. 1 vezes 13, 1 vezes 14, 2 vezes 7. Pode ver que só vai ter o número no meio se ele tiver raiz quadrada. Tá? Isso é mais importante do que parece. Olha o 24. 1 vezes 24 é 24. 2 vezes 12 é 24. 3 vezes 8 é 24. 4 vezes 6 é 24. 1 vezes 5 é 25. E o 5 no meio. Então, eu posso escrever aqui um teorema. Teorema importante. Teorema muito importante da aritmética. Tá? Que não é o teorema de Salles, né? Podia ter o teorema de Salles, gostei disso. Tá? Seguinte. Ó, um número terá uma quantidade ímpar de divisores naturais sem somente ser por um quadrado perfeito. Sabia disso, pessoal? São teorias, tá? Isso, exatamente, Nil. Exatamente. Pessoal, quem não prestou atenção no que eu estou fazendo aqui, fica perdido mesmo. Não pode perder o foco, é uma sequência. É igual quando você está assistindo série na TV e para responder o WhatsApp, aí eu tenho que voltar. Tá? Tá lá o Otávio Salles assistindo Breaking Bad, meu sósia, aí eu mexo no celular, não entendi nada, tem que voltar. Isso daqui são os divisores de cada número, tá? Com construção. Escrevi os divisores de cada número. Aí eu fui mostrar que se eu multiplicar as extremidades, ó, 1 vezes 18 dá 18. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 8, 16. Se sobrar um no meio, é a raiz quadrada do número. Então o número só vai ter quantidade ímpar de divisor se ele tiver raiz quadrada. Número que tem raiz quadrada chama quadrado perfeito. Certo? Agora eu quero mostrar uma coisa super interessante. Pessoal, espera só um minutinho, só para não precisar apagar a lousa, tá? Eu vou encerrar, a gente estende um pouquinho o intervalo. Seguinte, tem números que têm só 2 divisores. Esses números são chamados de números primos. O número que tem 2 divisores é um número primo. 2 divisores naturais, 4 inteiros, tá? No conjunto de números inteiros tem 4. Esses números são chamados de números primos.
Agora, sabe o que é interessante? Isso é realiza, chamado teorema fundamental da aritmética. Todo número que não a menos 1, tá? Todo número diferente de 1 pode ser escrito como um produto único de números primos. Certo? A não ser pela ordem e pelo sinal, esse produto é único. Tá? A não ser pela ordem e pelo sinal, esse produto é único. Então, 4 não é primo, mas 4 é 2 vezes 2. Concorda? É 2 primos. Não tem outra conta de primo que dá 4. 6. Qual conta que dá 6? 2 vezes 3. E 8? Só com o número primo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. É o único produto que dá 8. E 9? 3 vezes 3. 3 ao quadrado. E 10? O que eu estou falando aqui para quem não entendeu? Todo número que não é primo tem uma única conta de números primos que dá ele. 12 é o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Essa conta aqui é única. E a gente vocês já sabem calcular isso aqui que eu estou fazendo. Qual conta que dá de número primo 14? E 15? E 16? 2, não. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 18? 2 vezes 3 vezes 3. E 20? 2 vezes 2 vezes 3. 21. Essas contas são únicas, tá? Essas contas que eu estou escrevendo laranja, a não ser pela ordem e pelo sinal alentejado, são únicas. Tá? Isso chama decomposição em fatores primos. E vocês já aprenderam a fazer essa conta? Já? Todo mundo já. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Olha o jeito que eu acho essa aqui. Ó, a decomposição em fatores primos, ou seja, fator parte da conta de vezes, é única a não ser pela ordem e pelo sinal. Isso chama teorema fundamental da aritmética, tá? E aí, pessoal, que jeito que você faz a decomposição? Todo mundo já fez isso aqui. Todo mundo, tem certeza. Todo mundo que está aí online já fez isso. Olha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui serve, isso serve para achar o único produto de primos. E como esses números são decomposto significa o quê? Que ele era composto, não é? Então, todo número que está escrito de laranja aí, certo? Todos esses números aqui, ó, com exceção do 1, são chamados de números compostos, tá? Um número que não é primo e nenhum é o composto. Um não é primo nem composto. Deu para entender o que é número composto? Esses números são números compostos. O que é o número composto? É um número que é o produto de 2 ou mais números primos. Isso é o número composto. Portanto, 1 é o único número que não é nem primo nem composto. 1 e o menos 1, tá? Ok? Deixa eu ver se tem dúvida. Isso aqui é abstrato. Ó, o Newton falou. Não, eu vou explicar depois melhor. Isso é bem fácil, Newton. Todo número natural só possui uma única fatoração. Sim, numa única decomposição em números primos, tá? Ó, uma coisa importante, tá? Presta atenção. Ó,
Eu quero explicar uma coisa muito importante, que eu vi um professor famoso da internet usando o termo errado, tá? Famoso da internet. Você vê muito cara lá com 8 milhões de seguidores, vocês têm, falando coisas imprecisas. Não está errado, é impreciso. Isso daqui é uma fatoração? Isso é fatoração? É uma fatoração. É uma fatoração. Mas se eu falar 24 é igual a 48 vezes meio, é fatoração? Claro que é fatoração. É fatoração. 48 vezes meio não dá 24? Qualquer conta de vezes que der 24, 24π vezes 1 sobre π. É fatoração, não é? Qualquer conta de vezes que der 24 é fatoração. Essa fatoração, que a gente vai chamar de fatoração, ela tem um nome específico. Decomposição em fatores primos. Tá, você vai usar fatorar? Vou, tá? Fatorar é achar qualquer conta de vezes que dê um determinado resultado. Tá bom? Ó, à tarde acaba, estamos 8 minutos atrasados, então a gente vai voltar 1 hora mesmo, acaba mais cedo à tarde. Peraí. O online está dispensado, o presencial se esperar. Pessoal, o almoço, quem pode ficar responsável? Só um minuto. Olha, Júlio, você não pode ficar responsável por receber o almoço e pagar para o carro? Não. Felipe, você fica? Você vai almoçar em casa? Pessoal, Vinícius e a Aritza vão receber a Marmitex e pagar para eles. Então, quem vai pagar a Marmitex, paga para o Vinícius. O 9 aí, não, eu mandei cancelar o 9, viu? Aí você paga. Pague para o Vinícius e o Vinícius entrega para o restaurante. Quem quiser pegar o simulado aqui, pode pegar. A chamada você não pega. Dá uma pegada aí para ele. Ele pega o simulado. A chamada você tem. É assim. Tem gente querendo levar a simulado. Vai ter intervalo, pessoal. A gente volta 1 hora em ponto. Aí eu desconto no final. Não, olha só. Isso que você está falando, o Newton, deixa eu explicar. A decomposição em fatores primos. 1 não é primo. É única, a não ser pela ordem e pelo sinal. Então, é decomposição em fator primo. Só pode ter primo, 1 não é primo. E a ordem não importa, certo? 2 horas, gente. 2 horas, gente, pessoal. Não, 2 horas. 2 horas, a gente sai 8 minutos mais cedo, é melhor. Pessoal, durante o intervalo de almoço, o chat não é salvo. Caso vá se identificar por aqui, não teremos os dados. Aguarde o retorno até as horas. Pessoal, estou saindo, tá? Não vai ficar salvo se alguém falar. Pode perguntar, tá?